O Brasil é realmente o país da putaria. Acabou de sair a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio, dizendo que pessoas que ainda não têm todos os seus recursos esgotados e que foram condenados em segunda instância e estão sendo presos, que foram presos, ele ordenou que essas pessoas sejam soltas, porque de acordo com o artigo blá 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 do Código Penal, da Constituição, de não sei o que, pessoas que foram condenadas em segunda instância e ainda têm recursos para serem julgados não podem ser presas, elas só podem ser presas depois que todos os recursos se esgotarem. Para você que não sabe, o ministro que declarou isso aí, que emitiu essa nova ordem aí na Constituição, no Código Penal, o nome dele é Marco Aurélio e ele é protagonista dessa cena aqui. Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Oh, mas você não acredita na sua Suprema Corte? Mas meu Deus, mas que pergunta idiota! Como é que o ministro me faz uma pergunta idiota dessas? É óbvio que a gente não acredita na Suprema Corte, é óbvio que a gente não acredita no STF. E essa decisão veio muito bem a calhar para a galera da esquerda, porque 48 minutos depois de que isso foi protocolado, de que isso foi homologado, que isso passou a ser algo concreto, a defesa do Lula, 48 minutos depois, emitiu lá um mandato, um pedido para que o Lula seja solto. Porque sim, o Lula foi condenado em segunda instância, mas ele ainda tem recursos para serem julgados. Vocês percebem como isso é tudo muito conveniente para os criminosos, principalmente aqueles de colarinho branco? A justiça no Brasil, por mais que ela tenha sido feita ultimamente, ela ainda é muito lenta. As coisas no Brasil ainda são muito burocráticas. Então, você tem um julgamento marcado de primeira instância. Para você fazer o julgamento da segunda instância, às vezes demoram anos, às vezes ficam arquivados. Quem ainda não sabe que existem vários processos aí contra o Renan Calheiros que nunca foram julgados. O cara tá com sei lá quantos processos nas costas e nunca é julgado. Por que nunca é julgado? Tá lá arquivado lá na mesa do STF. Foro privilegiado é outro problema ainda. Mas a verdade é que agora, para essas pessoas serem condenadas, para que essas pessoas sejam presas, como o Lula, por exemplo, elas vão ter que ser condenadas em terceira instância. Até lá ele pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Se ele quiser fugir do país, ele pode fugir. Lembra daquela história lá do Ciro Gomes, que se eles entendessem que o Lula sofresse uma prisão arbitrária, eles iam pegar ele e deixar ele numa embaixada qualquer? Vocês duvidam que alguma coisa do tipo possa acontecer? Agora eles têm mais tempo para que isso aconteça. E o maluco do Marco Aurélio é tão canalha, o maluco lá do STF, que ele decidiu fazer isso no último dia, antes do recesso lá do magistrado. Ou seja, para você reverter isso é só depois de acabar o recesso. A galera vai ficar marinando isso na cabeça, depois talvez ela esqueça, os ânimos se acalmem, e daí continua sem problema nenhum, é isso aí. Não, senhor ministro, nós não só não acreditamos na Suprema Corte, como nós a repudiamos completamente. Isso é uma vergonha para o Brasil. Vocês não representam os assuntos da população brasileira, a vontade do povo brasileiro. Você consegue entender isso, seu canalha? E é isso aí. Mais um dia no país da putaria chamado Brasil. Boa sorte para você que vive aqui também.